Olá, nós estávamos estudando a questão das mulheres e do estoicismo, e para concluir essa reflexão sobre os estoicos, eu gostaria de citar um pouco mais Sêneca e Marco Aurélio. Vamos começar por um trecho da Clemência de Sêneca, no qual Sêneca diz que um homem não deve se deixar corromper por coisas externas, nem ser dominado por elas. Ele deve encontrar seu valor nele mesmo, confiar em si próprio e estar preparado para enfrentar as duas eventualidades, o prazer e a dor. Que ele seja o artesão de sua vida. É preciso também que a sua confiança em si mesmo seja acompanhada de ciência, a ciência da constância, de modo que as suas resoluções permaneçam e não haja dúvidas quanto às suas decisões. Compreender-se-á então que um tal homem estará em ordem e harmonia e terá em tudo o que fizer doçura e grandeza de alma. Portanto, nós vemos aqui a importância da adequação consigo mesmo, da adesão interna a seus valores, às suas escolhas, a seu posicionamento e o fato de não se deixar levar diante do prazer, nem se deixar desestabilizar diante da dor, há uma espécie de impassibilidade estoica, né, que vê os dois como transitórios, e nós estamos aqui um pouco próximos dessa atitude zen budista, né, vazia, e há, sem dúvida, uma ponte a ser estabelecida, que eu não vou aprofundar aqui, mas entre esse conceito de ataraxia, de paz interior, de tranquilidade diante dos acontecimentos externos e a posição zen no Oriente. E Sêneca vai concluir, se dirigindo à adversidade, que ele vencerá essa adversidade aguentando a adversidade, não cedendo a ela. E ele se compara a um rochedo firme frente às ondas do mar. Eu me apresento, diz ele, tal um rochedo abandonado, no mar semeado de recifes, que as ondas não cessam de bater e que, portanto, não conseguem nem deslocar, nem usar, apesar de inúmeros golpes durante tantos séculos. Ataquem, avancem, eu vos vencerei ao vos suportar. Esse conceito de centro, a partir do qual os estoicos aguentam as dificuldades da existência, vai ser particularmente desenvolvido por o imperador Marco Aurélio, que vai conduzir o advento da República em Pensée pour moi-même. Em lugar algum de fato, o homem encontra retiro tão calmo e tão tranquilo quanto no seu interior. Sobretudo se ele possui em sua alma essas noções necessárias para adquirir imediatamente uma serenidade absoluta, e por serenidade eu entendo nada menos do que uma ordem perfeita. Autorize, portanto, frequentemente esses retiros e renove-se. Marco Aurélio, imperador soldado, é, portanto, também filósofo, e ele se retira à noite após as duras batalhas contra os bárbaros para pensar o mundo que o cerca e sua ação no mundo. Interessante essa perspectiva, retire-se e renove, como se no retiro, no silêncio, no contato com a sua interioridade, havia essa possibilidade de acalanto, de se abastecer de felicidade, de liberdade,
embora as condições externas fossem extremamente adversas na época. Não te deixes arrastar pela correnteza, escreve Marco Aurélio, mas em teu impulso escolha o que é justo e em todas as tuas representações preserve tua capacidade de compreender. E ele insiste, busca dentro de ti. Dentro de ti está a fonte do bem que pode sempre jorrar se você a buscar. Portanto, é uma aula de vida interior e que nos é dada e que vai influenciar certamente a educação feminina, pois ela influencia a educação cristã. O cristianismo é marcado pelo estoicismo, por essa postura de adequação profunda com a sua consciência diante da adversidade, da perseguição dos romanos aos cristãos, e essa capacidade de manter uma posição, uma escolha, uma decisão amorosa, cooperativa, solidária, apesar de estar debaixo da tirania. E, como nós veremos, a filosofia cristã é basicamente o cerne da educação feminina durante vários séculos. O caminho que vão seguir Santa Teresa d'Ávila e alguns séculos depois, sempre na ordem das Carmelitas, Sainte Thérèse de Lisieux, ambas doutoras da Igreja, possui inúmeros pontos comuns com a filosofia dos estoicos, como, por exemplo, o desenvolvimento da vida interior, a vida do espírito, na busca do sentido da vida, também o desprezo do corpo, eu diria dos prazeres, de modo geral, essa suspeita diante do prazer, como se ele amolecesse, corrompesse, pervertisse a pessoa na sua busca de adequação entre seus valores e seus atos. No entanto, talvez no martírio cristão exista uma conotação de deleite nesse sacrifício que nós não lemos nos estoicos, perdão. Existe, de fato, um certo prazer em se sacrificar em nome de Deus, em certos textos místicos, que nós não lemos no estoicismo. No estoicismo não há essa conotação que nós vamos encontrar no martírio cristão de flagelação voluntária e que nós vamos reencontrar no texto das santas. Portanto, aqui há um deslize para o gosto do sofrimento, o gosto do sacrifício, que é específico à posição cristã. Eu morro de não morrer, diz Teresa d'Ávila. Morro de não morrer. Quer dizer, a morte é vista como uma libertação, como uma ida, uma entrega a Deus e como eu diria quase que um prazer, né? Uma alegria. Santa Teresa d'Ávila será autora do Château Intérieur, o castelo interior. Portanto, vocês veem a ligação entre essa noção de ataraxia, de paz de espírito na vida interior e a obra de Santa Teresa d'Ávila, que vai desenvolver a noção de moradas internas, e esse texto vai constituir uma referência na época para a formação das mulheres e sobretudo das carmelitas. Olha, o caminho de santificação, através do desenvolvimento da vida espiritual até o sacrifício e o martírio,
e da negação das necessidades do corpo, vai ser a via filosófica, digamos, a via de acesso à sabedoria do ponto de vista cristão, a mais transmitida para as mulheres no Ocidente. De fato, a mulher só terá acesso à universidade nos meados do século XX. Portanto, durante 20 séculos de era cristã, a formação filosófica feminina será a formação recebida pelo caminho religioso, na missa, e no Ocidente, né, pelo cristianismo. E nós vemos aqui, então, a dificuldade para a mulher de fazer parte desse mundo racional, pois ela não vai viver uma educação à modernidade que vão viver os seus colegas masculinos, salvo exceções, né? Será preciso obter a maioria, o direito de voto em 1948, para ser independente em relação ao pai e ao marido. A responsabilidade de pensar por si própria, de assumir escolhas, o direito de cursar filosofia na universidade é tardio. Até então, as mulheres recebem o legado das santas, que tentaram com o saber que lhes foi autorizado encontrar a taça do tão desejado grau e chegaram a um certo nível de serenidade e plenitude, mas privadas, no entanto, dos prazeres materiais e submetidos ao rigor da vida estritamente disciplinada dos mosteiros, ou no casamento, dessa austeridade também de só poder procriar para ter filhos, e uma grande desconfiança em relação aos prazeres físicos, né? Há uma certa dicotomia entre o desenvolvimento do espírito e o sentido de prazer físico, né? Como se os dois não fossem possíveis ao mesmo tempo. De tal modo que Santa Teresa d'Ávila vai por esse caminho estoico, por esse caminho de retenção, contenção dos instintos. Ela vai ter uma vida monástica, austera, e comparar o conhecimento de si mesmo e da sua vida interior à abertura de um tesouro, pois ela vai encontrar uma alegria nessa vida, ela vai encontrar um deleite na vida espiritual e na vida interior. Existe um prazer, mas é um prazer que é um prazer, eu diria, intelectual, espiritual, e que vem num processo de adequação entre o que ela diz e o que ela faz, numa posição de domínio das paixões, das emoções, da afetividade, que não seja uma afetividade sublimada, uma paixão sublimada para Deus, voltada para Deus. Então vamos ler Santa Teresa d'Ávila. Disse no capítulo anterior que Nosso Senhor está sempre ao nosso lado. Vejamos de que modo. Imaginem, minhas filhas, que tenhamos num cofre de ouro uma pedra preciosa de um valor e de uma virtude admiráveis. Então eu vou vos deixar com essa imagem, a imagem do tesouro, e retomar muito em breve. Até o nosso próximo encontro.